Carla ajeitou a toga sobre os ombros pela última vez naquela semana. O peso do tecido era um lembrete constante das responsabilidades que carregava como juíza. Para muitos, ela era um exemplo de sucesso, uma mulher negra em uma das posições mais respeitadas do país. No entanto, havia dias em que, por trás daquela autoridade, Carla sentia o peso de algo ainda mais complexo, a luta diária por respeito em uma sociedade que nem sempre via além de sua cor de pele. Naquela tarde de sexta-feira, ela decidiu que precisava de uma pausa. Após 5 dias intensos de audiências e decisões difíceis, Carla queria apenas um momento de normalidade, longe dos olhares de acusação e defesa. Decidiu fazer algo simples, comprar um presente de aniversário para seu sobrinho, Miguel, que faria 8 anos naquele fim de semana. O menino sempre esperava com ansiedade por seus presentes, e Carla gostava de surpreendê-lo com algo especial. Ela guardou a toga no armário de seu gabinete e saiu vestindo roupas casuais, algo confortável. Sem o símbolo de sua posição, Carla sentia-se apenas mais uma pessoa comum. Pegou seu carro e foi para uma loja de conveniência em um bairro próximo ao que cresceu, um lugar onde ainda se sentia conectada com suas raízes. Ao entrar na loja, sentiu o ambiente familiar que tanto apreciava. A loja era pequena, mas bem organizada, com prateleiras de brinquedos, livros e jogos que imediatamente a fizeram pensar em Miguel. Ela se dirigiu ao corredor de brinquedos e começou a observar as opções. Sentia-se descontraída, como se a pressão de sua profissão tivesse ficado para trás, ainda que apenas por alguns minutos. Enquanto analisava um jogo que sabia que Miguel adoraria, Carla não percebeu de imediato os olhares ao redor. Estava tão absorta em sua própria rotina, sem toga, sem o rótulo de juíza, que por um momento se permitiu esquecer a posição que ocupava na sociedade. Ali, naquele corredor, era apenas uma tia amorosa, em busca do presente perfeito para seu sobrinho. E foi nesse instante de descontração que tudo começou a mudar. Enquanto Carla examinava as prateleiras em busca do presente ideal, ela começou a sentir um desconforto sutil. Algo estava errado, mas ela não conseguia identificar exatamente o que. O ambiente que, minutos antes, parecia tão familiar e acolhedor, agora lhe causava uma estranha inquietação. Lentamente, ela percebeu que um homem de uniforme policial havia entrado na loja e a observava de maneira insistente. Ele caminhava pelo local, como se estivesse em uma ronda de rotina, mas seus olhos pareciam sempre voltar para Carla, como se estivesse tentando avaliá-la. Ela ignorou a princípio, acreditando que poderia ser apenas uma coincidência. Mas, conforme ele se aproximava, o peso daquele olhar se tornava mais evidente. Algo na maneira como ele a olhava não era simplesmente profissional, mas sim desconfiado, como se ela representasse algum tipo de ameaça. Carla desviou o olhar, tentando focar novamente no presente. Sabia que olhares como aquele não eram incomuns, especialmente para uma mulher negra em ambientes onde não era esperada, ou onde não encaixava no perfil das pessoas consideradas o de bem. Contudo, o desconforto começou a crescer. Ela sabia que aquela sensação não era infundada. O policial se aproximou, observando-a de perto, e então deu uma volta pelo corredor. Carla fingiu continuar focada nos brinquedos, mas agora a leveza de sua tarefa havia sido substituída por uma tensão crescente. Ela não era mais apenas uma tia comprando um presente. Tornou-se, aos olhos daquele homem, uma suspeita. Ela respirou fundo e tentou se concentrar. Nada vai acontecer, pensou, tentando se acalmar. Mas, em seu íntimo, sabia que o encontro estava apenas começando. O silêncio da loja foi interrompido pelo som dos passos do policial se aproximando. Carla sentiu sua presença antes mesmo de vê-lo ao seu lado. Ela respirou fundo, controlando o nervosismo, enquanto fingia continuar observando os brinquedos. Mas a calma durou pouco. "Com licença, senhora", a voz dele soou firme e autoritária. Carla se virou lentamente, encontrando o olhar frio e desconfiado do policial. "Sim", ela respondeu, mantendo a voz tranquila, apesar da tensão que sentia por dentro. "Posso ver seus documentos?" Ele perguntou, sem explicar o motivo. A solicitação pegou Carla de surpresa. Ela sabia que estava legalmente no direito de questionar o motivo daquele pedido, mas havia algo na postura dele que a fez hesitar.
Havia uma insinuação, um preconceito claro, como se ela estivesse fazendo algo errado apenas por estar ali. Ela não queria piorar a situação, então, mantendo a calma, pegou sua carteira na bolsa. Aqui está, disse, entregando a identidade ao policial, que a pegou com desdém, mal olhando para ela. Ele examinou o documento por um momento, depois voltou a encará-la, claramente desconfiado. Está fazendo o que aqui? Ele perguntou, ignorando completamente a profissão estampada na carteira de identidade que segurava. Estou comprando um presente para o meu sobrinho, respondeu Carla, tentando manter o tom neutro. O policial deu uma risada curta e seca, como se sua resposta fosse um absurdo. Tem certeza? Ele retrucou. Parece que está demorando muito para alguém que só quer comprar um presente. Carla sentiu a tensão aumentar dentro de si. A falta de respeito e a humilhação implícita em suas palavras eram evidentes. Ela sabia que estava sendo julgada de uma maneira que não tinha nada a ver com suas ações, mas sim com quem ele a percebia ser. Mesmo assim, tentou manter a compostura. Não estou com pressa, respondeu, sem se abalar. Estou apenas procurando o presente certo. Mas, por dentro, ela sabia que a situação estava prestes a piorar. O policial não pareceu satisfeito com a resposta de Carla. Seu olhar endureceu, e ele fez um gesto brusco, chamando a atenção das poucas pessoas na loja. O ambiente, que já estava carregado de tensão, começou a se encher de murmúrios. Clientes próximos começaram a observar a cena com interesse, seus olhares repletos de curiosidade e preconceito. Acho melhor a senhora me acompanhar, disse o policial, dando um passo à frente, reduzindo ainda mais o espaço entre eles. Carla ergueu o queixo, sentindo a injustiça da situação começar a ferver dentro de si. O tom do policial não era uma solicitação ou era uma ordem, algo que ela, enquanto juíza, reconhecia imediatamente. Ela sabia que, se não tomasse cuidado, a situação poderia se descontrolar. Seu corpo, que minutos antes estava relaxado, agora estava em estado de alerta. Posso saber o motivo? Carla perguntou, mantendo a voz firme. Recebemos uma denúncia sobre alguém com comportamento suspeito nesta loja, respondeu o policial, sem dar mais detalhes. Carla sentiu o coração acelerar. Era um pretexto vazio, uma desculpa usada para justificar uma ação baseada em nada além de racismo velado. Ela já tinha ouvido falar de situações assim, mas nunca imaginara que estaria no centro de uma delas. E, pior, ela sabia que, sem sua toga e sem o símbolo de sua autoridade, aquele homem não via uma juíza, ele via apenas uma mulher negra, alguém que, para ele, não pertencia ali. Eu sou uma juíza, disse Carla, olhando diretamente nos olhos do policial. Suas palavras foram claras, carregadas com a confiança que ela cultivara ao longo de anos de luta e estudo. O policial hesitou por um momento, surpreso. Ele olhou para o documento em sua mão novamente, agora mais atento, e a ficha começou a cair. Mas ao invés de recuar, seu orgulho tomou conta. Ele olhou em volta, percebendo os olhares sobre si, e ao invés de admitir o erro, insistiu. Juíza ou não, vai ter que me acompanhar, disse, sua voz ganhando um tom ainda mais agressivo. A humilhação de ser tratada daquela forma em público foi um golpe forte para Carla. A frustração e a raiva começaram a tomar conta, mas ela sabia que não poderia perder o controle. Havia mais em jogo ali do que apenas seu orgulho. Ela respirou fundo, decidindo que aquele momento não a definiria, mas que sim, seria um ponto de virada. Carla, mesmo pressionada pela situação e cercada por olhares curiosos, sabia que aquele era um momento crucial. O policial, teimoso em seu erro, não estava apenas abusando de sua autoridade, mas também subestimando a força de quem ele estava confrontando. Carla respirou fundo, sentindo o peso de todas as batalhas que travara ao longo de sua vida. Sabia que já havia superado desafios maiores. Ela ajustou a postura, deixando transparecer a autoridade que carregava consigo, mesmo sem a toga. Seu olhar era agora firme e impassível, enquanto as palavras saíam com clareza. Eu sou a doutora Carla Antunes, juíza do Tribunal de Justiça. E você está me constrangendo sem motivo algum. Sabe muito bem que não cometi nenhum crime,
mas, ainda assim, insiste em me humilhar publicamente. As palavras de Carla ecoaram pelo ambiente, e as pessoas ao redor ficaram em silêncio absoluto. O policial olhou ao redor, percebendo que os clientes agora o encaravam com mais curiosidade do que ela. A tensão no ar aumentava à medida que ele tentava processar a situação. Ele não esperava que aquela mulher que, até poucos minutos atrás, parecia uma simples civil, fosse, na verdade, uma pessoa com tanto poder. Por um instante, Carla pôde ver a hesitação e o desconforto crescerem no policial. O silêncio constrangedor o envolveu enquanto ele se dava conta do erro que cometera. Sabia que havia cruzado uma linha perigosa, mas o orgulho ainda o segurava. Não havia como voltar atrás sem perder completamente sua credibilidade. Está bem, doutora Carla, se ele disse, ainda tentando manter o controle da situação. Pode seguir seu caminho. Carla manteve-se firme, mas soube que aquele momento não estava encerrado. Carla saiu da loja com passos pesados, seu coração ainda batendo forte com a adrenalina da confrontação. O presente para Miguel estava esquecido, abandonado nas prateleiras. A sensação de humilhação e injustiça pairava sobre ela como uma nuvem negra. O que era para ser um momento de leveza e descontração havia se transformado em uma experiência dolorosa e desgastante. Ao entrar em seu carro, Carla ligou o motor e começou a dirigir de volta para casa. A rua que passava parecia diferente agora, como se tudo ao redor estivesse refletindo sua própria angústia. As pessoas caminhando nas calçadas, o som dos carros passando, tudo parecia distante e irrelevante em comparação com o tumulto interno que ela sentia. Quando chegou em casa, Carla se jogou no sofá, sem forças para fazer mais nada. Seus pensamentos giravam em torno do que havia acontecido, e uma mistura de frustração e tristeza dominava. Como alguém que dedicou a vida a lutar pela justiça e pela igualdade poderia ser tratada com tanto desrespeito? A dor não vinha apenas do confronto em si, mas do reconhecimento doloroso de que, apesar de seu status e realizações, ainda era vista através da lente de estereótipos e preconceitos. Ela se perguntou se seu trabalho havia sido em vão. Se mesmo em um papel de poder, a discriminação ainda pudesse prevalecer. A luta que ela enfrentou naquele dia parecia ser um lembrete cruel de que o preconceito era uma sombra persistente e que mesmo suas conquistas não eram imunidade contra ele. Enquanto refletia sobre a experiência, Carla sentia-se consumida pelo desejo de transformar sua dor em algo positivo. Ela sabia que não poderia permitir que esse incidente a definisse. Em vez disso, precisava encontrar uma maneira de usar essa experiência para lutar contra as injustiças que ainda permeavam a sociedade. Nos dias seguintes, Carla tentou retomar sua rotina com a mesma determinação de sempre, mas a humilhação da loja ainda a acompanhava. Ela sabia que precisava enfrentar aquela situação de frente, não apenas para seu próprio bem, mas para garantir que injustiças semelhantes não fossem toleradas. Aquele momento poderia ser um ponto de virada, não apenas para ela, mas para outras pessoas que enfrentavam discriminação silenciosa. Decidida a agir, Carla entrou em contato com a imprensa local e decidiu compartilhar sua experiência. Ela queria que sua voz fosse ouvida e que a situação fosse exposta não apenas como um ato isolado, mas como um reflexo de uma questão mais ampla e sistemática. Preparou um depoimento cuidadoso e refletido, abordando tanto o impacto pessoal quanto o contexto mais amplo da discriminação racial. Na manhã da entrevista, Carla se preparou com um misto de ansiedade e determinação. Ela sabia que estava prestes a abrir um diálogo importante, e esperava que sua coragem pudesse inspirar outros a também se levantarem contra injustiças. As câmeras estavam prontas e os repórteres aguardavam com atenção. Quando começou a falar, Carla sentiu uma onda de alívio e empoderamento. Ela relatou os detalhes do ocorrido na loja, descrevendo como foi tratada com desrespeito e como a experiência a fez refletir sobre o estado da sociedade. Falou sobre o impacto psicológico e emocional, e como, apesar de seu papel como juíza, ainda era alvo de preconceito. A resposta foi imediata. A cobertura da imprensa trouxe à tona o tema da discriminação racial e gerou um debate mais amplo sobre o tratamento das pessoas negras em diferentes contextos. A coragem de Carla não só expôs um problema importante, mas também iniciou um diálogo necessário sobre o respeito e a igualdade. Enquanto o debate se espalhava, Carla começou a sentir uma sensação de propósito renovado.
Sua experiência, embora dolorosa, havia se transformado em uma plataforma para a mudança. Ela sabia que o caminho ainda seria longo, mas estava determinada a continuar lutando pela justiça, agora com uma nova perspectiva e um senso mais profundo de sua missão. Após a exposição de sua experiência na mídia, Carla viu um aumento no apoio da comunidade. Muitos a parabenizaram por sua coragem e expressaram solidariedade. As mensagens de apoio que ela recebia eram uma mistura de palavras de encorajamento e histórias semelhantes de discriminação. Era evidente que a experiência de Carla ressoava com muitos e que sua voz estava contribuindo para um diálogo mais amplo sobre racismo e injustiça. Carla usou esse impulso para iniciar um projeto que ela havia considerado há algum tempo, uma organização sem fins lucrativos voltada para a defesa dos direitos civis e o combate à discriminação racial. O projeto foi bem recebido, e logo ela se viu envolvida em um trabalho intenso e gratificante. Seu foco era oferecer suporte jurídico e emocional para pessoas que enfrentavam discriminação e injustiças, assim como promover educação sobre direitos civis. A organização começou a ganhar reconhecimento e apoio. Carla e sua equipe organizaram workshops, palestras e eventos comunitários para aumentar a conscientização e fornecer recursos para aqueles que precisavam. O trabalho não era fácil, e os desafios eram muitos, mas Carla sentia uma renovada sensação de propósito e realização. Enquanto refletia sobre o impacto de seu trabalho, Carla percebia que a experiência dolorosa na loja tinha sido um catalisador para uma mudança significativa. O incidente a havia forçado a enfrentar a dura realidade da discriminação, mas também lhe dera a oportunidade de transformar sua dor em ação positiva. À medida que a organização crescia, Carla se sentia mais conectada com sua comunidade e com a missão de criar um mundo mais justo. Embora o caminho fosse cheio de obstáculos, ela estava pronta para enfrentá-los, sabendo que sua luta era parte de um movimento maior por igualdade e respeito.